sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Glórias ao Senhor. Livro de Esther, capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém, amados? Glórias ao nome de Jesus. Está dizendo assim: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtan e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isto a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe perguntaram: Amã está no pátio? Ou melhor, lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: o que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria ao rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei tenha costume de andar. Ponha-se-lhe na cabeça a coroa real. Então entreguem-se os trajes reais e o cavalo às mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Levaram-no a cavalo pelas ruas e proclamem diante dele: assim se faz ao homem que o rei se agrada honrar. Versículo 10, preste atenção no que está dizendo. Ordenou-lhe o rei Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que dissestes. Amã tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Aleluia, glórias ao Senhor. Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, porque não é nossa, esta palavra é do Senhor, que está, ó Deus, nesta manhã vindo de encontro às nossas necessidades. Abençoa o teu povo, meu Deus, abençoa a nossa vida nesta manhã. Fala conosco mais uma vez. Vai, Deus, dando ordem agora para que os demônios sejam todos eles amarrados. Vai dando ordem agora pelo nome de Jesus. Aonde eles estão, Senhor, que eles sejam agora amarrados pelo poder da tua glória, e que neste lugar só tenha, ó Deus, liberdade para a ação do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Nós oramos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. E o povo de Deus pode tomar o seu assento dizendo amém. Queria pedir ao Pablo que me desse um pouco mais de retorno aqui, por favor. Só o retorno, tá bom? Em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado, tá ótimo assim. Glórias a Deus. Irmãos, uma determinada história que me chamou um pouquinho a atenção, a história de um pai e um filho, pelo qual um dia o filho, claro, bem mais novo que o pai já experiente da vida, falou: pai, como que eu vou conhecer a Deus? Eu não conheço a Deus. Como é que eu faço para conhecer a Deus? O pai falou: eu vou te mostrar como, usando um exemplo, como que você vai conhecer a Deus. E aí, por coincidência, eles moravam perto de um aeroporto, que tinha um fluxo muito grande de aeronaves, que tanto
decolavam como pousavam. E então o pai falou assim: meu filho, você está vendo aquela aeronave que está indo lá, aquele avião que está indo lá longe? Falou: pai, eu estou olhando, o senhor está apontando com o dedo, eu estou vendo, aquela aeronave está muito longe, pai, e está muito pequenininha que os meus olhos quase não devem ver. E aí o pai falou assim: assim você vai encontrar a Deus. Falou: mas vou encontrar a Deus numa coisa tão pequenininha? Então vem cá, vamos ali dentro do aeroporto. Eles entraram dentro do aeroporto e chegaram na janela e havia um avião bem grande, muitos passageiros então estacionado ali esperando para decolar, os passageiros entrando. Ele falou: tá vendo esse avião que está indo lá? Estou vendo, pai. Agora eu não estou vendo ele pequenininho daquela forma, mas eu estou vendo ele grande, muito grande. Pois é, você está vendo esse avião grande, viu aquele pequeno. Você quer encontrar a Deus? Então você comece a buscar a Deus, porque se você quer um relacionamento com Deus bem estreito, você vai ver Deus igual este avião que está aqui está estacionado. Mas se você não está buscando a Deus da forma que deve buscar, não vai buscar a Deus da forma que deve buscar, você vai ter uma imagem, você vai ter uma visão de Deus da mesma forma que aquele avião que está lá bem longe, bem pequenininho. E esta é uma grande verdade, queridos e amados, na nossa vida. Se nós queremos ver Deus na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos chegar aonde Deus está, através da oração, da leitura da palavra. Como o nosso irmão Charlin falou aqui, que ele almeja ser mais parecido com Cristo. Aonde nós vamos encontrar Cristo? Na intimidade que a palavra dele tem para nós, no momento da oração, na nossa dedicação, vindo à casa do Senhor. A palavra do Senhor diz no livro do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Deus deve ser achado, não em distância pequenininho, mas nós precisamos de aproximar de Deus, para que nós possamos ver a sua glória na nossa vida e resolvendo os nossos problemas. Queridos, eu muito me alegro, porque este livro aqui, que nós acabamos de ler, ele mostra a Deus estampado nas suas entrelinhas. O único livro da Bíblia que você não vê o nome de Deus, não está aqui o nome de Deus, não está falando aqui Jeová, não está falando aqui os outros nomes que é dado a Deus, não está falando nem tampouco transliterado para o português o nome Deus neste livro, livro de Esther. Mas nós presenciamos a ação grandiosa, maravilhosa, ação sobrenatural no mundo natural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo os estudiosos, eles falam que foi preciso, não é, Hadassa, que depois tomou o nome de Esther como rainha. Hadassa era sobrinha deste homem chamado Mardoqueu, ou Mordecai, como você queira interpretar, que está na sua Bíblia. E ela, sendo sobrinha, uma judia, juntamente com o seu primo, não é verdade? Os seus pais haviam morto. Ela foi adotada para cuidar, sendo cuidada pelo seu parente. Você vai presenciar que esse livro aqui foi importante, essa história que foi importante, 30 anos atrás, porque 30 anos atrás, ou melhor, 30 anos depois, aconteceu, não é, a saída de Neemias, que foi até Jerusalém para restaurar as muralhas. E ele estava neste período aqui presente no reino Neemias. Você vai ver Esdras, que é um legislador, você vai ver o profeta Daniel profetizando no cativeiro. Então a rainha Esther, contemporânea a estes homens, que é importante, 30 anos antes de acontecer, de Neemias ir até as muralhas, até Jerusalém restaurar, aconteceu propriamente dito essa história. E interessante, irmãos, que se Deus não levanta Esther e o seu parente para poder fazer alguma coisa pelo povo judeu, eu tenho plena certeza que não aconteceria esses outros fatos que nós presenciamos, que é Neemias ir até Jerusalém, Esdras descer para novamente reformar a lei no coração do povo e levantar, né, a nação de Israel novamente estabelecida em Jerusalém, em todo o seu contexto. Por isso que eu louvo ao nome do Senhor, que nós não precisamos ver o nome de Deus, mas nós precisamos sentir e ver a ação de Deus presente em nossas vidas, aleluia. Podemos dizer assim, abrindo um parênteses, que nós não precisamos, pessoas não precisam ver na nossa testa escrito, servo de Cristo,
mas elas precisam presenciar Jesus através das nossas vidas, aleluia! Elas precisam conhecer o Deus que tem agido em nossas vidas. Glorificado seja o nome maravilhoso de Jesus. E aí, quando nós presenciamos aqui o rei Assuero, diz a palavra do Senhor que estava na fortaleza de Suzã. Os comentaristas dizem que esta fortaleza depois tornou-se, não é, a capital do Império Babilônico, o Império Assírio. Nós presenciamos que era um lugar bem fortificado, né? Que anteriormente os reis iam para lá passar o inverno, mas depois tornou-se capital, por ser uma cidade desenvolvida, uma cidade com muros, uma cidade bem fortificada, bem estruturada, dizendo, a palavra do Senhor aqui nos diz no capítulo de número 1, que este rei, ele comandava ainda até a Etiópia, Índia até a Etiópia, era muito grande o seu reinado, ele tinha 127 províncias debaixo das suas mãos, e ele estava tão alegre pela prosperidade que ele teve, que ele então colocou em seu coração, não é, demonstrar o seu reino durante 180 dias, ou seja, 6 meses, a todos os seus vizinhos, a todas as suas províncias. E depois desses 6 meses ele deu um banquete. Vai entendendo a história para você ver até onde chega a história de Mardoqueu nesta passagem bíblica e naquilo que Deus quer falar conosco, que é o capítulo de número 6 que nós acabamos de ler nesta manhã. Vamos entendendo aí depois de 6 meses aberto, alegria, prosperidade. Interessante que eu estava estudando na arqueologia, que é o estudo das pessoas que procuram as ruínas de histórias, de cidades, de reinos antigos, que eles dizem que quando começaram as escavações, propriamente dito, onde era o palácio real na fortaleza de Suzã, dos reis que passaram por ali, que irmãos, eles começaram a encontrar realmente as luxúrias que era aquele palácio. Aquele palácio tinha o seu piso de mármore vermelho, mármore branco, mármore cinza, mármore preto. Eles acharam, da mesma forma que está dito aqui no livro de Esther, os resquícios das colunas que sustentavam de mármore puro e totalmente talhado as suas bordas. Ali foi encontrado. E diz os arqueólogos que eles ainda continuam as escavações porque não puderam encontrar tudo da suntuosidade que era o palácio do rei. Então você imagina o que o capítulo 1 que está dizendo, uma pura verdade, a palavra de Deus. E eu quero que você diga glória a Deus, que a palavra de Deus, ela é confirmada até os dias de hoje na sua riqueza e na sua veracidade. E aí, irmãos, este rei propõe então abrir as portas e 7 dias depois banquete a todos os príncipes, a todas as princesas. E ele coloca no seu coração, porque a sua rainha chamada Vasti era muito formosa, era toda adornada quando ela se adornava com os seus presentes reais, com as suas joias, seus ouros, suas pedras preciosas. Falava que o rei falou, olha, da mesma forma que o meu reino é tão maravilhoso, tão lindo, que o meu reino é tão cheio de riquezas, eu também tenho uma riqueza ao meu lado, a minha rainha, a minha senhora. E eu então vou mandá-la ser introduzida neste último dia do banquete, para que todos contemplem que não só o meu reino é um reino de prosperidade e riqueza, mas a mulher que está do meu lado é uma mulher rica de beleza, de joias, para contemplar que o meu reino é um reino poderoso. E aí foi dado aos eunucos do rei a ordem que descesse até onde ficava a câmara da rainha, a recâmara da rainha, onde ela ficava com as suas criadas, e ela se arrumasse. Mas o coração da rainha Vasti não estava de acordo com o coração do rei. No seu coração ela desobedeceu e ela mandou dizer ao rei, eu não descerei até o rei, eu vou obedecer ao rei. Aqui já começa nas próximas entrelinhas do capítulo 1, falando de honra, que é aquilo que nós queremos falar nesta manhã. E aí diz a palavra que o rei então, ele mandou uma ordem dizer, da mesma forma que me desobedeceu, e para que as minhas ordens não sejam desobedecidas pelos demais homens e mulheres do reino, eu então mando um decreto que toda mulher deve honrar o seu marido, ela deve respeitar o seu marido, para que não chegue ao ouvido das mulheres e perca a autoridade do homem dentro da casa em relação à mulher. E ele mandou um decreto dizendo que deveria ser honrado cada homem dentro da sua casa. E aí o que aconteceu? O rei então mandou depor, não é, do cargo a rainha Vasti, e começar agora a procura de uma nova rainha.
E ele mandou seus eunucos ir a toda a província, a todos os lugares. Capítulo 2 está dizendo isso. E procurar mulheres virgens, formosas. Interessante, irmãos, que o preparativo foi muito maravilhoso, muito lindo. Que começaram a escolher e escolheram 7 com mais uma, 8 das mulheres em todos os lugares. Mulheres formosas, virgens, novas, sem defeito algum na pele, nos seus membros do corpo. E quando trouxeram as 7 com mais uma, ali estava Radassa. E o plano de Deus já estava traçado. Quem pode dar glória nesta manhã, aleluia? Porque Deus sabe traçar os seus planos. Lá na frente você vai entender, eu vou parafrasear bem rapidamente depois o livro todo, que são apenas alguns capítulos, podemos dizer 10 capítulos, para você poder entender que o plano de Deus em relação às nossas vidas é um plano imutável, que Deus tem para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai determinar. É claro que se nós não queremos na nossa vida, Deus, Ele vai abençoar as outras pessoas e nós vamos perder aquilo que Deus tem. Mas se nós permanecemos de acordo com a vontade soberana de Deus, o decreto de Deus, não tem como o diabo impedir o que Deus tem determinado para as nossas vidas, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E aí, queridos e amados irmãos, durante 12 meses, aquelas mulheres cuidadas pelos eunucos do rei, elas passaram por um processo de tratamento capilar, tratamento de beleza, não é? Isso não é pecado não, as mulheres, os homens se cuidarem, não é? Para rejuvenescer a sua pele, o seu aspecto. E aí ela com óleo de mirra, não é? Especiarias e perfume, ela ficou 6 sendo cuidada por óleos, diversos tipos de óleos, depois por especiarias e por perfumes, mais 6 meses, um total de 12 meses. E aí chegou o momento do rei presenciar uma após outra, totalmente tratada, totalmente maquiada, totalmente adornada, e uma por uma foi introduzida. Interessante que se o rei gostasse, ele levantava o seu cetro e dirigia a voz à mulher, e ela vinha até ele, se ele realmente, seu coração sentisse alguma coisa, e aquela era proclamada a rainha do rei. Passou-se a primeira, a segunda, e aí chegou, por último, a hora de Hadassa passar. E a palavra do Senhor nos fala aqui, irmãos, olha que coisa interessante, está dizendo, versículo 7 do capítulo de número 2, esta moça, falando de Hadassa, não é? Que também era conhecida por Esté, era esbelta e formosa. Olha que coisa interessante, ela tinha um aspecto para que pudesse trazer o interesse do rei. E quando ela foi introduzida pelos eunucos à presença do rei, diz a palavra que o rei levantou o seu cetro e dirigiu a palavra, e o coração do rei começou a bater diferente, e ele então apresentou Esté a todos os seus convidados e proclamou: essa é a minha rainha. Glórias a Deus. Talvez se nós parássemos aqui na história bíblica, nesse comentário, nós poderíamos então falar realmente, olha que maravilha, a história de Esté resume-se em tudo isso. Foi escolhida, saiu do anonimato, Esté foi introduzida, foi escolhida, agora é uma rainha, acabou? Não, irmãos, aí só estava começando, o que por trás Satanás estava agindo. Por trás nós entendemos, Satanás estava tocando no coração de pessoas, e principalmente um homem chamado Amã. Sabe para quê? Quando ele descobriu que existia o tio inconscientemente, não é, o parente, o primo que ela chamava de tio de Esté, chamado Mordecai, e este homem era judeu, e ele, diz aqui o capítulo de número 3, Amã, ele era da descendência dos amalequitas. Amalequitas não se davam com judeus, eram um adversário de guerra, um não se dava com o outro. E aí no coração de Amã, por descobrir que Mordecai, ele não sabia que Esté era parente, porque aqui o texto sempre está nos falando que Mordecai está se colocando anônimo, ele não está revelando que ele é parente da sua sobrinha que está agora como rainha. Então ele permanece calado, e todos os dias ele vai à porta do palácio para saber a notícia da sua sobrinha, ou mandar recado para ela em relação a ele, a sua família, ao seu povo chamado judeus. E diz a palavra de Deus, olha para você ver, que Satanás estava agindo, não está dizendo ali, mas eu entendo, agindo por trás. Para quê? Para tentar destruir com o povo judeu. Eu quero abrir parênteses aqui e dizer a você, talvez você que está aqui, está forte, está orando, está consagrando,
está jejuando, está firme com o Senhor, e Satanás não tem poder de tocar na vida. Mas não pensa você que ele vai sair por aí e não vai, traçar projetos e planos para tentar atingir talvez o seu familiar que não serve a Deus, seu familiar que está fraco. Se Satanás não pode tocar em você e em mim, ele vai tentar tocar nos nossos filhos, na nossa família, nos nossos parentes. Por isso, querido e amado irmão, que Deus vai nos dar estratégia para Satanás bater em retirada e a nossa família ser coberta pelo sangue de Jesus. Aleluia. Essa palavra que então, queridos e amados irmãos, um homem chamado Amã se aproxima, um homem rico, um homem de posses, se aproxima do rei Assuero. E ele é tido com tanto gosto pelo rei, que o rei coloca um anel no seu dedo e o coloca como primeiro ministro no reino de Assuero. Interessante para você poder ver uma coisa entre esse interim que acontece. Hadassah sobe ao reino e Amã então torna-se primeiro-ministro, muito bem quisto, muito bem visto pelo rei, que então, em determinado dia, diz a palavra de Deus aqui, queridos, que o servo do Senhor chamado Mordecai, ele se assentava todos os dias na porta do palácio, mas um dia veio uma notícia a ele por alguém que trazia, que 2 dos oficiais do rei estavam tentando matá-lo nas escondidas. E quando ele escuta aquela palavra, ele manda recado até Esté e fala: Esté, chegou ao meu conhecimento que 2 homens dos oficiais da guarda do rei estão tentando matar o rei. Prepara então, você sabe o nome deles? Aí mandou o nome deles, diz a palavra do Senhor aqui neste capítulo de número 2, que foi dado nomes Bigtan e Teres. E chegou ao conhecimento do rei. E aí o que o rei fez? Quando chegou ao conhecimento do rei, o rei então mandou, porque entendeu que era verdade, vasculhou, pesquisou, investigou e viu que era verdade. E aí mandou enforcar aqueles 2 homens. E consequentemente, para você poder entender, amados, que o rei, ele tinha um livro chamado Livro das Crônicas. Ele mandou registrar pelo seu escrivão: registra aí, olha, no dia tal, no momento tal, chegou a minha palavra através de um homem que é judeu chamado Mordecai, e que este homem, por ser verdade os fatos, apurados os fatos, chegou até mim que 2 homens, o nome tal, Abigtan e Teres, querem me matar. E foi pesquisado, confessaram, e eu então mandei matá-los da forca, e agora está registrado no livro das crônicas. Isso acontecia com todas as coisas que o rei baixava como decreto, que o rei ordenava. Todas as histórias, tanto boas como ruins, iam para aquele livro chamado Livro das Crônicas. Imagine vocês, a biblioteca do rei, quantos livros tinham no decorrer de toda a história daquele reino? Ali estava, acabava um livro, colocava ali, começava-se outro, e tudo era registrado conforme que acontecia na história do reino. E aí os dias se passaram, irmãos. Se passaram os dias, ninguém honrou aquele homem, ninguém lembrou-se dele. Passaram-se os dias, Amã sobe como primeiro-ministro, e aí no coração de Amã, ele tenta então matar a vida de Mordecai. Mas quando nós retratamos lá no capítulo 6, nós pensamos: olha que coisa maravilhosa que aconteceu com esse homem foi honrado, esse homem recebeu honras, esse homem recebeu o privilégio de poder ser abençoado pelo rei. Mas ninguém sabe que antes de chegar na minha e na sua mão, existe uma história, uma trajetória, existem momentos ruins e tempestades que nós passamos. Nada vai chegar na nossa mão, e eu creio piamente nisso, de uma maneira muito fácil para nós, porque nós não vamos valorizar o que é fácil. Nós não vamos valorizar o que não tem preço, podemos dizer assim. Nós só valorizamos o que Jesus fez, porque Ele pagou um preço na cruz do Calvário, aleluia, preço de vida, preço de sangue. Porque se Jesus tivesse morrido numa morte qualquer, como os demais morriam, que eram prisioneiros, enfim, assassinos, nós talvez não valorizaríamos. Mas Jesus morreu na pior morte, a morte de cruz, deu a sua vida na cruz do Calvário. E aí antes, podemos dizer assim, voltando a dizer, antes de nós recebermos alguma coisa, ninguém percebe o que aconteceu conosco. Talvez quantas noites pelas madrugadas você orou, você chorou, você lamentou. Quantos anos se passaram para você chegar agora e levantar talvez o seu certificado de cidadania, o seu green card, ou a casa que você possuiu, ou a salvação da sua família. Ninguém sabe o preço das lágrimas que você
mas eu tenho uma palavra nesta manhã para te dizer: vai chegar o tempo da honra na sua vida. Vai chegar o momento de Deus te coroar de honra. Aleluia. Irmãos, aguarde só. Espera no Senhor e descansa, porque Deus vai nos honrar aonde nós estivermos. Se vai ser aqui nesta terra, vai nos honrar aqui. Se for no Brasil, vai nos honrar. Vai chegar o momento de Deus nos honrar. Levanta a tua mão e dá glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, Deus falou ao meu coração. Já tem dias que Ele está ministrando o valor da honra, o valor que nós precisamos encontrar na honra. O que é honra? Eu fui pesquisar e entender. Honra, eu fui para os dicionários, né? Porque eles sabem muito mais que nós. Honra quer dizer dignificar, distinguir, mostrar consideração especial a uma pessoa. No original grego quer dizer reverenciar, estimar, valorizar. Honra é perceber, reconhecer o valor e cuidar. Não é só você falar assim: poxa, essa pessoa tem um valor, ela tem dotes. Mas se não valorizar a pessoa na sua vida, igual um amigo, não é? Quem realmente é amigo de verdade nosso, e eu vou fechar o parênteses, ele sabe te perdoar. Você errou e ele sabe te perdoar, sabe te valorizar nas qualidades que você tem. Agora, se diz que é seu amigo, bate nas suas costas, te procura na hora que ele precisa de você, e no primeiro vacilo seu e meu, ele vira as costas, não atende nunca mais seu telefone. Ele nunca foi o teu amigo. Ele não está preocupado em te honrar, ele não está preocupado em te valorizar. Deus vai nos mostrar os verdadeiros amigos que estão ao nosso derredor, aleluia, para poder nos honrar também. Louvado seja o Senhor, aleluia. Qual é o valor que eu encontro na honra? Dicionário informal diz assim: honra é o princípio de conduta pessoal baseado na ética, na honestidade, na coragem, na dignidade, na honradez. Segundo conceito, demonstração de respeito com pessoas de mérito. Demonstração de respeito por pessoas que merecem o mérito. Vou abrir um parênteses: honra teu pai e a tua mãe, honra os teus pastores, honra o teu patrão. Precisamos de honrar as pessoas que têm autoridade sobre nós, que estão sobre nós, com poder sobre as nossas vidas. Se nós honrarmos, Deus vai respeitar o princípio da autoridade e vai nos abençoar, aleluia, glória ao Senhor. Terceiro conceito: honra quer dizer lugar de relevo, de importância. E o último, concernente à vida espiritual: honra quer dizer culto à divindade, adoração e veneração. Eu venho para o texto dizer que honra, neste texto, me mostra um grande valor que eu devo encontrar nela, por causa, em primeiro lugar, das nossas ações e das nossas intenções. A palavra do Senhor volta a dizer novamente o texto que eu acabei de citar no capítulo de número 2, diz a palavra do Senhor no versículo de número 23, que quando Mordecai estava sentado, veio aos ouvidos dele que 2 homens queriam matar o rei. E aí o que aconteceu? O coração de Mordecai, por ser um homem de caráter, por ser um homem de boas ações, por ser um homem de dignidade, de caráter, por ser um homem de boas intenções no seu coração, que Deus, é claro, havia plantado em seu coração, quando chegou a notícia até o rei e pesquisaram quem era Mordecai, eles então chegaram à conclusão: nós podemos acreditar, porque existe verdade neste homem, as ações desse homem não podem ser revogadas. O que esse homem está dizendo? Por mais que é um judeu de uma outra pátria, este homem deve ser acreditado como um homem de verdade. Está no capítulo 2, versículo 23. E isto me mostra, irmão, que para nós sermos honrados, vai depender muito das nossas ações e das nossas intenções. Quando eu vejo verdade na vida de Mordecai, só me dá a entender uma coisa: ele é um homem de virtude no seu caráter, ele é um homem de integridade na sua vida, aleluia. Capítulo 3, versículo de número 2, está dizendo a palavra que depois que Amã
recebeu o anel que o rei colocou ele como primeiro-ministro, ele colocou no coração: vou matar aquele homem. Aquele homem é opositor dos meus ancestrais. O povo dele é opositor dos meus ancestrais. Eu detesto esse homem. E aí ele propôs no seu coração: eu vou perseguir este homem. Mas antes de perseguir este homem, eu vou ver se esse homem realmente quer me honrar. Eu vou ver se esse homem realmente quer me respeitar. Diz a palavra do Senhor que quando Amã passava, por ser o primeiro-ministro com o anel do rei no seu dedo, e ele passava, todas as pessoas se encurvavam perante ele, mas Mordecai ficava em pé, porque nós precisamos entender, devemos respeitar as autoridades, irmão, mas nunca devemos adorar o homem por causa do seu poder. Diz a palavra que Mordecai ficava em pé. Por quê? Porque ele era um judeu, porque ele deveria dar glórias e honras e se encurvar diante do Senhor nosso Deus. Isso nos demonstra que ele é um homem de virtude no coração, mas um homem que sempre está se encurvando só para adorar a Deus, e nunca o homem e nem imagem de escultura. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Por isso que nós percebemos que a honra tem valor na vida de Mordecai, porque as ações e as intenções do coração dele, só dizendo essas duas, era uma intenção e uma ação de virtude de caráter, não é? Era um homem que ele tinha integridade dentro dele. Tem que ser falada a verdade. O rei não pode ficar oculto. E ele também só se dobrava para adorar a Deus. Abrindo um outro parêntese aqui que o Espírito me faz dizer: infelizmente tem pessoas que elas não sabem entender o que é honra, e elas querem sempre se dar melhor do que as outras, passando as outras para trás. Você já ouviu algum caso dizendo que alguém no seu trabalho, para receber um aumento ou uma promoção, ele arrumou uma confusão, fuxico, ele arrumou palavras contra alguém que estava sobre ele, ou que se destacava, e ele então chegou até o patrão e falou alguma coisa daquela pessoa, e aquela pessoa foi demitida. Irmãos, nós não precisamos, para sermos honrados, fazer nada errado, porque o nosso Deus está lá no céu, e Ele quer que o nosso coração seja íntegro para adorá-lo, porque na hora certa, volto a dizer, Deus vai nos honrar. Aleluia, Deus vai nos honrar. E aí Deus me falou sobre um princípio que eu creio que tanto Mordecai como nós precisamos de viver. Você sabe qual é um princípio importante que a Bíblia no Novo Testamento nos mostra que nós precisamos viver? É chamado o princípio de uma lei. Existem tantas leis, não estou falando da lei de Deus, os 10 mandamentos, nem a lei do Novo Testamento, que Jesus disse, olha, não é? Consiste em 2, amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Não estou dizendo isso aí devemos fazer, mas existem leis na Bíblia que nós precisamos analisar e vivê-las. A chamada lei da semeadura. Conhece a lei da semeadura? A palavra de Deus nos diz em Gálatas 6, está dizendo, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Que semeia na carne ceifará. A corrupção, que semeia no Espírito, está com a letra maiúscula, é relacionado ao Espírito de Deus. Com o Espírito e no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna como recompensa. Aleluia. E está dizendo, e não vos canseis de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E no último versículo 10 do mesmo texto está dizendo, olha, façamos o bem a todos, e principalmente aos domésticos da fé. Tem hora que nós nos preocupamos tanto com os lá de fora, e esquecemos de abençoar quem está aqui dentro da casa do nosso Deus. Nós esquecemos que este povo que está aqui dentro é a nossa família espiritual, e que nós vamos morar juntos no céu de glória, aleluia. E aqui está dizendo, olha, vamos fazer bem do lado de fora, mas não vamos esquecer das pessoas que estão aqui dentro. São os domésticos que fazem parte da mesma fé que nós fazemos. Vale um glória da igreja, amém? Então existe esse princípio. As nossas ações para sermos honrados e as nossas intenções vai nos fazer valorizar mais
ou deixar de valorizar o que é realmente o sentido da honra, por causa da lei da semeadura. Uma pergunta para você nesta manhã. Segunda coisa, há uma grande diferença entre escolha e consequência. Qual é, pastor, a diferença entre escolha e consequência? Primeira coisa, falando da semeadura. Irmão, escolha. Eu escolho o que eu devo semear. Vou dar um exemplo para você. Se eu quiser semear o bem, eu vou semear o bem. Se eu quiser semear coisa ruim, eu vou semear coisa ruim. É a minha escolha. Eu tenho escolha de semear tanto coisa boa como coisa ruim. Mas a consequência, ninguém escolhe a consequência. Talvez você falou assim: eu semeei coisa ruim lá no passado, agora eu quero colher coisa boa. Tem jeito não. Se você plantou trigo, irmão, vai colher trigo, não vai colher outra coisa. Se você plantou erva daninha, vai colher no final, naquele campo que você plantou, erva daninha. Então a consequência você não escolhe. Plantou coisa ruim, vai colher coisa ruim. Plantou coisa boa, vai colher coisa boa. Nesta manhã Mordecai quer ensinar para nós, através do Espírito Santo, que nós precisamos de analisar e de realizar na nossa vida ações que vão glorificar o Senhor, porque Deus tem um desejo do seu coração. Qual é, pastor? O desejo de Deus é que quando nós entendemos o que é a lei da semeadura, Deus já está pronto com seus celeiros para poder nos abençoar, para poder nos honrar, para poder glorificar o nome dele na nossa vida. Aleluia! Entenda uma coisa: escolha e consequência. O que você está escolhendo semear nessa manhã? Qual é a escolha? Pastor, eu quero semear amor. Vai colher amor, irmão. Pastor, eu escolhi, estou tão nervoso, eu decidi semear ódio. Vai colher ódio, tem jeito. A consequência é diferente da escolha. Se nós escolhermos semear coisas boas, diz a palavra que Deus vai nos fazer colher coisas boas para a glória do seu nome. Mas a consequência é inevitável. A palavra está nos falando isso nesta manhã. Louvado seja o nome maravilhoso de Jesus. E aí, em certas horas, quando nós falamos de questão de ações, de semeadura e de colheita, nós confundimos muito a questão dos dons e dos frutos. Irmãos, entenda uma coisa: os dons que Deus Ele tem nas suas mãos é para os homens da parte dele. Os dons que Deus tem para nos dar são os dons espirituais, não é? Falar em línguas, profetizar, de visão, de revelação, de discernimento. Falando também de dons relacionados a talentos, Deus tem condição de nos dar, não é? Uma visão maior sobre como ministrar, como tocarmos um instrumento, de como nós sermos um bom professor, um bom palestrante, um bom pregador. Isso é relacionado aos talentos. Deus tem condição de nos fazer um bom carpinteiro, um bom pintor. São talentos ligados a dons que Deus pode dar a nós e nós executarmos muito bem executados. Mas quando falamos de fruto, não tem nada a ver com dons espirituais. Os frutos é um presente, não é, que Deus Ele deu aos homens para ministrar aos homens. É um presente que Deus nos deu para nós glorificarmos o nome dele e ministrarmos aos homens. Eu até escrevi aqui o que representa os frutos. Os frutos deve ser uma manifestação do nosso cristianismo que edifica, que abençoa os outros e glorifica a Deus. Então está relacionado à honra. Se Deus nos faz praticar bons frutos, se Deus nos faz viver uma vida de ação baseada nos frutos do Espírito, que nós sabemos muito bem quais são, sabe o que vai acontecer? A nossa vida é só para abençoar o próximo, a nossa vida é só para abençoar a obra, a nossa vida vai esbanjar frutos. E você entenda uma coisa que nós devemos entender: quando nós plantamos um fruto, irmão, se é um fruto bom e é do Espírito, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ficar mirrado, ele não vai crescer mirrado. Não se preocupe se a terra está dura, se o sol está queimando a terra, se não tem nenhuma nuvem. O próprio Deus, por causa que Ele, pelo Espírito, é aquele que planta em nós os frutos e nos faz viver os frutos para abençoar. Ele vai providenciar a chuva para chover naquela semente, para brotar, para crescer a árvore, para dar flores, para dar frutos. E aí as pessoas vão colher e vão entender: esse está me honrando, daqui a pouco eu vou honrar ele e vou glorificar o nome do Senhor. Amém?
É isso que é dons e frutos. E nós precisamos de entender tudo isso. A palavra do Senhor nos fala lá em Gálatas, não é? Falando dos frutos. O que é gozo? Gozo é alegria. O que é ser longânimo? É uma pessoa que tem um longo ânimo, que nunca desanima com as coisas. O que é ser bondoso? É ser uma pessoa de ações, de bons atos. Uma pessoa que tenha misericórdia no seu coração. Para terminar, que existem tantos outros, lá só tirei alguns para falar. O que é um domínio próprio? Domínio próprio é a pessoa ter autocontrole, ser controlada, irmão. Controle com a língua, controle com a mente, controle com as ações. Tem hora que nós perdemos esse domínio próprio, é o autocontrole, mas nós louvamos ao Senhor. João 15, 8 e 16 está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que des muito fruto, e assim vos torneis os meus discípulos. Jesus está dizendo: olha, meu Pai vai ser glorificado quando vocês começarem a produzir fruto, para que vocês sejam iguais a mim, os meus discípulos. O que Jesus tem para nós, irmão, é poder? É, mas Jesus quer que nós vivamos mais, dando frutos, para que o nome dele seja adorado e glorificado. Aleluia. A palavra do Senhor também está dizendo assim, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha aí que está dizendo, a escolha é nossa, mas a consequência é inevitável. Se nós escolhemos jogar qualquer tipo de semente, daqui a pouco vai nascer um fruto que não vai ser bom. Você já viu a diferença de dois mamões? Eu vou dar só um exemplo do mamão. O mamão macho e o mamão que a gente chama de fêmea. Não é diferente um mamão do outro? A semente até parece ser a mesma, mas a semente do mamão fêmea, ela vai dar um mamão doce. A semente do mamão macho, ela vai dar um mamão amargo. Então aqui Jesus está dizendo: olha, se vocês são meus discípulos, se vocês estão produzindo frutos que vêm de mim para ser os meus discípulos, eu vos escolhi para que vocês vão para dar fruto. Mas esse fruto que vocês vão dar vai permanecer, aleluia. Todo mundo vai lembrar: olha, o que este que esta fez está registrado na história, não vai ser apagado. Olha para Mordecai, o que Mordecai fez estava lá registrado. O rei pode ter passado os dias e esqueceu, mas as ações, o valor da honra vai ser lembrado por Deus e pelas pessoas. Quem pode adorar o Senhor, amém? Olha o que diz Mateus 7:21. Chegaram para Jesus, e Jesus então começou a declarar para as pessoas que não iam entrar no céu. Jesus diz assim, olha o que Jesus diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aleluia. É fruto ou não é? Nem todo que diz: olha, Senhor, lá no texto também está dizendo, eu profetizei no teu nome. Olha a diferença entre dons e frutos, irmãos. Senhor, eu preguei as nações. Mas aqui dentro, as nossas ações, os nossos frutos, é que vai ser revelado para nós sermos honrados por Jesus, aqui e também no porvir, a vida eterna. Valeu tua glória da igreja? E aí, está dizendo no final do versículo 23, Jesus diz assim: apartai-vos vós de mim, que praticais a iniquidade. Eu volto agora para Mordecai. O que Mordecai fez ficou registrado. Eu quero nesta manhã lançar uma palavra sobre cada um de nós, a começar da minha vida. Se nós fizermos frutos, ou melhor, se nós fizermos ações que provém dos frutos do Espírito, que provém de Deus e da sua palavra, Deus vai registrar cada uma das nossas ações, para que o nome dele seja adorado nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Segunda coisa que eu percebo na palavra é que então, como nós devemos valorizar a honra. Qual o valor que tem na honra? Primeiro, através das nossas ações e através das nossas intenções. Segundo, por causa das inversões de situações em nosso favor. E aí eu começo a dizer que o capítulo de número 6, versículo 1, diz a palavra do Senhor: naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas. Irmãos,
Deus não vai se esquecer do momento que chegar para Ele poder te honrar. Deus não vai se esquecer. Ele vai começar a acordar rei, Ele vai começar a acordar Obama, Ele vai começar a acordar alguém, o teu parente, o teu pastor, a mim. Se chegou a hora de Deus usar alguém para te honrar, Ele vai tirar o sono dessa pessoa para você ser honrado, aleluia. Tirou o sono do rei. E o rei falou, olha, eu não consigo dormir. Chamou os escravos, chamou os leitores. Traz aí o livro das crônicas, que é a única coisa que tem nesse reino aqui, que eu posso alegrar o meu coração enquanto espero o sono. E aí trouxeram justamente aquele livro e começaram a ler. Olha, no dia tal, na data tal, no horário tal, um homem chamado Mardoqueu, não é? Estava sentado na porta de entrada do palácio, e ele ouviu falar de 2 homens que queriam matar o rei. E aí quando terminou aquela história, eu creio que o coração do rei estava emocionado. Eu quero ouvir o final da história. E aí daqui a pouco passou a história para outra. E aí o rei parou, diz o texto, o rei parou e perguntou assim, ué, mas esse homem chamado Mardoqueu, o que fizeram para ele? Fizeram alguma coisa para esse homem? Rei, não está registrado aqui, não fizeram nada para ele, porque no livro das crônicas não tem nada. E aí o rei perguntou, qual é a honra que deram para ele? Não é o que eu acabei de falar. O que fizeram para esse homem? Tem nada não, rei. Olha, então, se alguém estiver entrando no palácio, chama ele para ser meu conselheiro. E lá vem Amã. Deus vai usar Amã para você ser abençoado e honrado, meu irmão. Aleluia. Diz a palavra que lá vem Amã entrando no pátio. E o coração de Amã qual era, pastor? Coração bonzinho que queria ver a honra de Mordecai? Não. Coração de Amã. Ele ficou pensando naqueles últimos dias, depois que recebeu um anelzão na sua mão. No coração dele ele falou, agora é a hora da minha vingança, né? Agora é a hora de eu ver esse homem morto. Agora é a hora de eu ver ele massacrado. E aí chegou o momento que o coração dele se encheu tanto. E ele falou, chegou a hora, eu vou até no rei. E quando eu chegar perante o rei, eu vou falar, rei, deixa eu perseguir um povo e matar um homem que está me causando muito mal e agonia no meu coração. Lá vem Amã. E quando o servo do rei avista, olha Senhor, está vindo o Senhor Amã lá, o teu primeiro ministro, chama ele aqui para me dar conselho. Olha aqui que Deus está fazendo. Deus está revertendo situações para poder te honrar a igreja do Senhor. Deus vai fazer um reviravolta ao nosso derredor para nós podermos ser honrados. Deus vai reverter as circunstâncias, inverter as circunstâncias para nós sermos honrados. A mãe está vindo para poder matar e pedir a morte de Mordecai. O rei então pergunta para ele, o que eu devo fazer? Que fez um bem para o rei e que agora não recebeu nenhuma honra. Ah, Senhor, ele pensou dentro dele, está dizendo o texto, esse homem, se ele fosse bem visto, te agradasse como eu, não é? Dentro do coração, se for um homem como eu, que tem agradado o rei, que o rei gosta, esse homem precisa de honras do rei. Quais são as honras? E aí ele pensou, esse homem precisa, não é vestir a roupa do rei, esse homem precisa andar, esse homem precisa receber uma coroa, e todos gritarem, este é o homem que o rei agrada em honrar, este é o homem que precisa ser abençoado pelo rei. E aí ele disse, Senhor, coloca a coroa, coloca a veste, dá um cavalo para esse homem andar. E aí, irmão, quando no versículo 10 o rei abre a boca, eu creio que a vontade de Amã era entrar pelo ralo e ir embora, a vontade de sair correndo e fugir, porque ele sentiu um choque, o adversário dele ia ser honrado. Satanás vai contemplar o que Deus faz na sua vida. As pessoas que querem o seu mal, que Satanás tem usado, vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Irmãos, existem situações que nós presenciamos que são inversas à honra nesse texto. Primeiro, é que Amã que tem um decreto para extermínio dos judeus. E ele chegou para o rei e falou, rei, me dá um dia para eu fazer um decreto aqui. Capítulo 3, versículos 6, 7, 8. Me dá um dia, Deus. Me dá um dia, rei, para eu usar um decreto. O rei falou, já que você está com um anel que sela o meu nome, vou te dar um dia. E aí ele escolheu um dia chamado... No 13º dia do calendário judaico chamado calendário de Adã, que é aproximadamente fevereiro e março. Então ele baixou um decreto, olha, colocou no decreto, rei, o decreto é o seguinte, olha, todas que forem contrárias aos estatutos, aos decretos do teu reino, que adoram outros deuses, que têm totalmente uma cultura, no dia 13 do calendário de Adã, que seja exterminado este povo. E qual era o único povo, irmãos,
dentro do reinado de Assuero que fazia isso diferente, o povo judeu. Irmãos, existem situações que nós presenciamos que para nós que nós realmente não temos uma intimidade com Deus, estamos um pouco distante, parecem até ser inversas, mas nesta manhã Deus está dizendo: quando você contemplar o foco na tua frente e tudo está inverso, Deus vai começar a mover em teu favor, igreja. Se tudo está inverso, creia num Deus que muda as estações, as circunstâncias, que muda todas as coisas inversas. Falando, o que muitos esperam aqui: poxa, pastor, apliquei para o meu processo, parece que está na gaveta. Deus vai fazer sair de dentro da gaveta, te abençoar. Isso é um de muitos. Pastor, eu tenho uma enfermidade incurável para você, inversa para você, mas a hora que Deus quiser te honrar, vai aparecer um remédio, Ele vai estender a mão, vai curar, Ele vai fazer alguma coisa pela sua vida. Pastor, meu marido, a minha mulher saiu, pastor, acabou tudo. Acabou não, irmão. Deus é o Deus que fez o homem e a mulher e uniu os dois para serem uma só carne. Deus vai trazer a sua carne e Ele vai chegar abençoada na presença de você e na presença de Deus. Deus vai mudar as circunstâncias. Segunda circunstância que nós pensamos que são inversas à honra é de fazer uma forca. A mulher de Amã, endemoniada, irmãos. Mulher indouta, né? Ainda bem que só tem mulher sábia aqui nessa manhã. Dá uma glória, irmãos. Viram Amã tão irado com Mordecai. Ela chegou para Amã, falou assim: eu tenho uma ideia. Nossos amigos estão aqui, eles concordaram. A ideia é que você pega umas madeiras aí e na frente da nossa casa, para todo mundo ver, você que é primeiro-ministro, que está te envergonhando o seu povo, vamos fazer um negócio, faz uma forca aqui de 60 côvados, uma forca autona, e quando você tiver chance de chegar na presença dele, te der autorização de pegar esse homem, você vai pôr ele na porta da nossa casa e enforcar ele, para que todos possam ver que você é um homem honrado e por esta cidade, por esta nação. Oh, coisa boa, né? Irmão, enquanto o adversário está tentando tirar a sua vida, Deus já está estendendo a mão para te dar vida. Aleluia, que coisa maravilhosa. E aí, nós chegamos até aqui o capítulo número 6, que quando então, ele já vem com desejo no coração de pedir ao rei, o rei agora, vendo aquelas coisas que Mordecai havia feito, ele então fala para Amã: Amã, você vai ser o canal de bênção aqui para esse homem. Você é usado, Amã. E aí, Amã, eu creio no coração de Amã. Olha para você ver, irmão. E eu quero lançar uma palavra para a sua vida. Que Deus tem para você, não é para o seu vizinho. Que Deus tem para honrar você. Vira para alguém que está do seu lado. Fala assim: que Deus tem para poder te honrar. Não é para o seu vizinho, é para você. Chegou Amã, vou falar para o rei, ele vai matar esse homem, vai me dar ele, vou enforcar ele. E aí, ele falou assim: você é o meu primeiro-ministro, rapaz, entende aí? Você é uma bênção no meu reinado. Vamos fazer um negócio, Amã. Aí tem uma palavra que eu preciso de lançar, porque está escrito nas minhas crônicas. Tem alguém que eu preciso de honrar. Você então, pega aí, rei. Pega a tua melhor veste, aquela que está guardada para celebrações. Pega o teu melhor cavalo, pega a coroa, aquela coroa bonita. Coloca sobre este homem e começa a dizer nas ruas: assim é o homem a que o rei se agrada em honrar. E daqui a pouco, Amã puxando o cavalo do rei, e aí declarando para todo mundo: olha, está vendo esse homem? Esse homem é o homem que o rei precisa de honrar. Queridos, até Satanás vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor na sua vida. Todo joelho vai ter que dobrar. Se não quer confessar aqui, todos vão ter que confessar. E até Satanás, que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nós vamos, queridos, contemplar isso na nossa vida. Essas circunstâncias que até parecem ser adversas vão ser motivos para Deus poder nos honrar. E eu começo a terminar o meu sermão e dizendo para você que existem, pelo menos rapidamente, 3 tipos de honra da parte de Deus ao nosso favor. Primeira é a honra que o nosso adversário vai contemplar Deus nos exaltar.
Versículo de número 10 está dizendo, no capítulo 6, ordenou o rei Amã: apressa-te, toma trajes e cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que eu te disse. Amã tomou os trajes, o cavalo, versículo 11, vestiu a Mordecai e o levou com o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada em honrar. Os nossos adversários, principalmente Satanás, vai ter que contemplar o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Aleluia! Que Deus vai fazer na vida dessa igreja. Segunda coisa que eu percebo da parte de Deus em relação à honra, que nós vamos receber honras reais. A palavra do Senhor nos diz em João 1,12: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Como filhos de Deus, eu profetizo, levanta a tua mão direita para o céu nesta hora. Eu profetizo o Salmo de número 23 na sua vida. Deus vai colocar uma mesa na presença dos seus adversários, vai te servir, ungir a tua cabeça, e o teu cálice vai esbanjar de alegria pela honra de Deus na sua vida. E para quem são essas honras reais? Para os filhos de Deus. Fala assim: eu sou um filho de Deus. Aleluia. Deus tem honras para os seus filhos, irmãos. Deus tem honra para os seus filhos. Terceira e última coisa é que Deus quer que nós sejamos aprovados para receber a honra. Eu acabei de dizer aqui há minutos atrás, no meio da minha pregação, que Deus, Ele nos dá uma escolha da lei da semeadura. Para ser aprovado, precisamos de escolher bem as sementes que nós queremos lançar, para colhermos estes frutos que é a honra. E aí, para nós sermos aprovados, precisamos de fazer como Mordecai, ficar na posição. Diz a palavra de Deus no capítulo de número 10, lá no finalzinho. Aí, o que aconteceu com a vida deste homem chamado Amã? Depois que ele fez tudo isso, queridos e amados irmãos, no capítulo de número 7, diz a palavra que quando então foi honrado este homem, e a rainha Esté descobre tudo, ela então, o decreto que Amã havia, e como aconteceu, ela então pede, ela quebra uma regra do rei, e a rainha Esté então propõe, falando assim: eu vou entrar na presença do rei. Nenhuma mulher do rei, ninguém, mulher, principalmente a rainha, não poderia chegar na recâmara do rei sem antes mandar um mensageiro pedir autorização, porque se ela quebrasse tudo aquilo ali, ela poderia até ser morta. Então ela propôs dar até a sua vida em prol da honra que Deus queria dar para o seu povo, o povo judeu. E ela então se arruma toda, se enfeita toda, se perfuma toda, e ela fala: pela vida do meu povo, eu vou até a presença do rei. Esté entra, e quando o rei vê, ele não lembra mais dos protocolos que existia na sua lei real. Ele então, seu coração se alegra, e ele fala com ela: tudo que você me pedir. Olha, já estava apaixonado, né? Tudo que você me pedir, minha rainha, eu vou fazer. Eu te dou todas as riquezas, toda a metade do meu reino, tudo, até minha vida, tudo eu te dou, minha rainha, minha mulher. E aí ela marca uma reunião e manda chamar Amã nessa reunião, lá no jardim. Quando chega lá, queridos, a palavra do Senhor fala que o rei pergunta: por que você está com esse semblante abatido? Falou: porque aconteceu uma coisa. Alguém se levantou para poder exterminar o meu povo. Quem é o teu povo? Aí ela abre o coração. Até aquele momento ela não havia falado. Ela abre o coração e diz: o meu povo é o povo judeu, eu sou uma judia, eu estou aqui, mas eu sou uma judia, o meu povo é o povo judeu, e tem um homem que persegue o meu povo, e ele fala: quem é este homem que eu vou mandar enforcar este homem? Olha como que estava virando para o lado da pessoa que estava perseguindo Mordecai e o povo judeu. É isso que Deus vai fazer, reverter a circunstância para poder honrar você e a mim. Aleluia! E aí diz a palavra que o rei então manda sair Amã, e ela fala: o homem é este homem que está do seu lado, chamado Amã. Esse homem perseguindo meu tio, meu parente, está perseguindo o meu povo. E aí chega um homem, está dizendo aqui no capítulo 7, chamado Arbona,
um eunuco e fala: rei, eu fiquei sabendo de uma coisa. O que foi, Harbona? Lá na porta da casa de Amã tem uma forca preparada. Uma forca preparada para quê? Diz que a forca, todo mundo está esperando assentar os filhos de Amã, a mulher e os amigos, para poder matar Mordecai. Ah, é? Então pega esse homem aqui que é traidor, que me traiu, que não merece a minha confiança, e manda lá matar ele, põe ele na forca. Ele deve morrer na forca. E sabe o que acontece quando Deus quer te honrar, quando Deus quer te dar vitória? Diz que o rei arrancou o anel da mão de Amã e colocou na mão de Mordecai. Deus vai pegar o anel que ele tem e pôr na sua mão para poder te honrar, meu irmão. Deus vai fazer isso na nossa vida. Diz a palavra que, por último, para nós sermos aprovados, Deus vai fazer isso com a nossa vida. E aí no dia 13º, diz a palavra, saiu-se o edito. Mas antes disso, o rei deu autorização. Mordecai, por ser o primeiro-ministro, baixou outra lei. E ele disse: olha, os judeus podem se proteger agora. Eles podem se proteger. Todos que vierem dentro da sua casa, porque eles são um povo diferente do nosso, para tentar saquear, eles podem se proteger. E Deus foi tão bom, porque Mordecai começou a jejuar, o povo caiu no jejum, caiu na oração, e eles se protegeram. Quando vieram o povo daquela terra para poder saquear as coisas dentro da casa dos judeus, no dia 13º do mês de Adão, sabe o que aconteceu? Ao invés de matar os judeus que mataram aquelas pessoas se protegeram. Aleluia. Por isso que existe uma festa dos judeus chamada a festa do Purim, que quer dizer que toda vez no dia 13º, 14º se descansa, no dia 15º do mês de Adão, eles celebram a salvação que Deus deu ao povo judeu pela mão de Amã e dos seus conspiradores. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor, porque vai chegar o dia da honra. Termino aqui dizendo, e aí o rei coloca ele, capítulo 10, como primeiro-ministro. Olha a bênção, olha a aprovação. E ainda como primeiro-ministro, só vou ler aqui e terminar. Diz a palavra do Senhor: quanto ao restante dos atos do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mordecai, a quem o rei engrandeceu, não estão escritas todas elas nas crônicas do rei da Média e da Pérsia? Olha o 3. O judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Agora você imagina, Deus vai honrar você para você não honrar ninguém, querido. Deus vai te abençoar para você não ter a capacidade, o amor para abençoar alguém. Deus vai te honrar, e eu profetizo isso. Vai usar alguém para te honrar, porque Ele quer te usar para você honrar alguém para a glória do seu nome. Mordecai agora era primeiro-ministro, e ele pensava no povo judeu, abençoava o povo judeu. A palavra do Senhor, eu digo aqui para você nesta manhã, que Deus quer fazer isso na sua vida. Apocalipse 21:4, Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o Senhor diz assim: e eis que faço novas todas as coisas. E Ele diz: escreve aí, João, estas são as palavras fiéis e verdadeiras. Aí talvez você vai pensar, mas isso é uma palavra escatológica. Mas em Jesus, o que diz a palavra? Somos mais do que vencedores em Jesus. Então se cumpre na nossa vida também. Isaías 40:10-11 está dizendo: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente, olha aí falando, eu me lembrei, quando Deus me deu esse texto, eu me lembrava de Amã e de Mordecai, o que Deus fez com Amã e o que Deus fez com Mordecai. Certamente envergonhados e confundidos serão todos os que se enraverem contra ti. Os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Aleluia. Deus
vai honrar esta igreja porque Ele é poderoso para nos honrar. Deus vai honrar a tua família, porque eu tenho plena certeza que nós que estamos aqui, estamos colocando a nossa família para poder ajudar outras. Estamos colocando a nossa vida para poder ajudar outras. Tem pessoas que pensam assim: poxa, mas o pastor, os pastores, os líderes têm que fazer isso. Tem. Mas Deus chamou você também, crente, para honrar alguém, para dar fruto, para exercer o fruto na vida de alguém. Nesta noite, você que tem uma causa impossível, estou vendo pelos meus olhos a fé. Se você entende, está entendendo o princípio da honra, Deus já está movendo o mundo espiritual. Poder te abençoar nesta manhã. Deus já está movendo as situações, falando: pastor, eu vim aqui, mas a minha alma está chorando. E o choro vai durar o dia todo, a noite toda? O choro vai durar para sempre? Não. A luta vai durar para sempre, irmão? Fala para mim se a luta vai durar para sempre. Fala para mim se essa dificuldade que você está passando vai ficar te arrastando até o dia do seu caixão. Não. Ou até o dia da volta de Jesus. Não, irmão. O choro, diz o salmista, pode durar uma noite, pode durar dias e meses, mas a alegria o Senhor vai trazer pela manhã. Como que Deus vai trazer pela manhã? Quando Ele levantar alguém para nos honrar, quando Ele mesmo se levantar para nos honrar. Fica de pé, igreja do Senhor, nessa hora, em nome de Jesus. Eu quero perguntar nesta manhã: quem tem uma causa difícil aqui, que crê que Deus precisa de te honrar? Fecha os teus olhos. Eu não vou estender mais. Qual é a tua causa, irmão? Talvez você está vivendo igual Mordecai. Talvez você tenha pensado, mas ninguém tem olhado para mim. Parece que eu estou esquecido, assentado à porta do palácio. Não, querido. Deus está agindo por detrás das cortinas. Palácio em teu favor, aleluia. Deus está agindo para poder o teu aniversário morrer na forca e você ser exaltado e receber o anel de filho da parte de Deus na sua vida. Qual o valor da honra na tua vida? Honra, pastor, não significa nada. Significa. Honra é o favor de Deus através das pessoas em nosso favor, nossa direção. Honra é o favor e a bênção que Deus tem ao momento certo para poder fazer descer sobre a sua família, e aí dentro de você brotar um espírito de alegria, de contentamento e de adoração ao nome do Senhor, aleluia. A causa que você tem vivido, qual é a circunstância? Você acabou de ouvir mais uma preleção na voz do pastor Sandro Begnami. Para contato e convite, ligue 617-224-3031 ou mande correio eletrônico para adrenascer@hotmail.com. O nosso desejo é que as bênçãos de Deus alcancem a todos que ouvirem essa mensagem e sejam ricamente impactados pelo poder de Deus. Amém.